Tá bom, todos estão aqui? Acho que sim. Por que a gente tá aqui, afinal? Excelente! Eu venho aqui contar uma história pra vocês, meus queridos amigos. Uma história sobre frutas, problemas na cabeça, cárcere privado, poderes doidos e a comunidade mais caótica que eu já participei. Pra mim, tu só falou um monte de palavra jogada. Pra mim também. Ai, mas vocês são chatos, hein? Eu tô falando do canal de animação mais famoso do momento. É sério que vocês não conhecem? Você esqueceu que a gente não é do mesmo mundo? No mundo de vocês não tem YouTube? No meu tem, mas não tem esse canal não. Pra mim também. Eu nem sei o que é YouTube. Ah, então vai descobrir hoje. Enfim. Liteu, Tamashi, Onyx e Itálico. Eu sou o Pan e hoje eu vou contar tudo o que eu conseguir sobre a complexa simplicidade do Mundo Torajo. Mundo Torajo é basicamente um canal de animação no YouTube que também tem sua série animada no YouTube, shows por todo o Brasil, produtos e uma comunidade um tanto peculiar, pra dizer o mínimo. E pode-se dizer que eu tenho lugar de fala, porque eu acompanho esse canal desde 2021, graças ao vídeo do Torajo falando mal de trend do TikTok. Sim, naquela época que ele falava com voz de sono, vendia curso de animação sem saber nem o que é uma camada direito e copiava youtuber gringo. E cá entre nós, eu amava os vídeos copiados, eu ficava revendo e vendo e eu me senti muito traído quando a Exposed lançou na época. Mas esse vídeo não é sobre a treta ou a minha opinião sobre o Mundo Torajo. Na verdade, também, mas principalmente vou fazer um grande resumo e falar algumas verdades sobre tudo que gira em torno desse canal caoticamente incrível. Então apertem seus cintos, pegue algo pra comer e beber, pare tudo o que você está fazendo, porque eu não quero botar mais slime atrás de mim e falar com voz de IA pra você prestar atenção. E enfim, vamos começar. Dia 6 de agosto de 2021, o dia marcado pelo primeiro vídeo no canal do Torajo. Agora, eu não consigo ter absoluta certeza em esse ter sido o primeiro vídeo de todos do Torajo, porque de uns tempos pra cá ele andou apagando alguns vídeos velhos, principalmente depois da treta do plágio, que vamos falar em tópicos futuros. Mas o que importa é que, depois da treta do plágio, o Torajo teve outra ideia de pra onde levar seu conteúdo, e nisso criando o primeiro personagem do canal, o Morajo. Que no início era aquele clichê fraco da versão maligna do protagonista, o alter ego, uma dupla personalidade. E que sinceramente me deixou muito animado na época. Não me entendam mal, eu amo esse clichê, por mais saturado que esteja. Eu não consigo não me identificar com coisas desse tipo. E se for bem feito é ainda melhor. Sinceramente, eu nunca entendi por que eu me identifico com isso. Mas enfim, Morajo foi introduzido no canal junto de vários mistérios e enigmas que faziam nós, os fãs, tentarem juntar as peças para descobrir o que aconteceu com o Torajo. Ai, eu lembro como se fosse ontem, o pessoal se juntando pra criar teorias no Discord, vídeos de crianças preocupadas com o Torajo, achando que aquilo era real. Ah bem, não podemos negar que esses enigmas foram a porta de entrada para várias pessoas mais novas descobrirem enigmas e se interessarem por eles. Talvez eu tenha sido uma delas. Mas tudo virou de cabeça para baixo quando o Morajo decidiu mostrar tudo para nós, revelando que ele era a cabeça por trás de todos os enigmas. Eu fiquei muito irritado na época, meu Deus, eu odeio essa maçã com todas as forças. E após o Torajo dar um jumpscare de FNAF 2 na fuça do irmão, é onde a história do canal verdadeira começa. Na infância, Morajo e Torajo eram irmãos inseparáveis. Eles tinham amigos na escola, participavam de várias coisas juntos. Eles simplesmente não desgrudavam um do outro, como bons irmãos gêmeos. Mas um dia, os seus pais se divorciaram e cada um teve que morar com um deles. Antes do Morajo ir embora, Torajo teve uma última conversa com ele. E nessa conversa, ele promete para o irmão que apesar de tudo que está acontecendo, dessa loucura, de coisas que eles nem entendiam ainda, eles ainda eram irmãos e iriam continuar juntos para sempre. Aproximadamente 5 anos se passam e o Torajo finalmente manda uma mensagem para o irmão. Os dois se juntam para começar a crescer o canal do Torajo. O Morajo se anima logo de começo, porque ele imagina que aquilo era para continuar o que o Torajo tinha prometido para ele na infância. Que eles iam continuar juntos para sempre, e que o canal fazia parte disso. No começo dá certo, eles chegam a 100 mil inscritos num passe de mágica graças à administração do Morajo e o carisma do Torajo.
Mas algo acontece no meio do caminho. O Torajo não se sente satisfeito sobre para onde o Morajo tá levando o canal. O Torajo queria fazer conteúdos que de alguma forma conversassem com seu público, enquanto o Morajo queria só o que dava mais engajamento, para manter o canal vivo. Mas o Torajo não queria isso, e por conta dessa negação, chega ao ponto em que o Morajo quer. Morajo tinha estudado por muito tempo para fazer aquele canal chegar longe, ser grande. Ele acreditava naquele projeto e acreditava muito no irmão também. Mas ele se sentiu muito traído quando o Torajo simplesmente queria descartá-lo. Ele simplesmente enlouquece. Ele prende o irmão em cárcere, rouba o canal dele e fez todo um enigma para fazer o canal chegar ainda mais longe. Ele dá um enorme banho de água fria no público, mostrando que, no fundo, a gente não se importava, na verdade, com o que estava acontecendo no canal. Não importava se o Torajo estava passando mal, se o Morajo realmente tinha feito algo horrível com ele. Porque, afinal, nós só queríamos entretenimento, só queríamos saber onde é que aquela história estava indo. Não importa se era para um final feliz ou um final triste. O que é verdade, não tem como dizer que ele tá mentindo. E depois dos dois brigarem, o Morajo foge e cria o seu próprio canal, onde ele não vê outra saída a não ser criar uma guerra para manter os dois canais vivos e assim manter o seu mundo vivo. Nesse meio tempo, o Torajo introduz a Azumi no seu canal, o seu segundo personagem. E por enquanto ela só vai ajudar ele nessa briga entre ele e o irmão dele, mas acreditem, no futuro ela vai ter um papel muito importante. O Morajo faz ataques contra o canal do Torajo, pensando que assim o Torajo ia contra-atacar e assim eles iam crescer o canal com base na briga entre os dois. Mas o Torajo vai numa direção completamente diferente, e o Morajo não esperava por isso. O Torajo simplesmente ignorou todo e qualquer ataque que o Morajo tentava fazer contra ele, fazendo seus vídeos normalmente com Azumi, sobre desenhos, respondendo perguntas, vídeos divertidinhos, sem nada a ver com o Morajo. E, para o Morajo, isso foi a gota d'água. Ele simplesmente invade a usina de energia do mundo deles e rouba a substância mais importante do canal, daquele mundo e da história a partir de agora. O Algoritmos. Que por mais que tenha um nome um tanto ridículo, sinceramente eu, desde aquela época, quando eles anunciaram esse nome, eu falei, não é possível que seja esse nome. Eu tenho que admitir que eu acho que me acostumei a chamar assim, então não fica tão estranho agora, mas Algoritmos ainda pra mim não é um nome muito bom. Essa substância, que até hoje é um mistério na história, fez com que o Morajo ficasse tão poderoso ao ponto que ele podia usar esses poderes estranhos para hackear canais do YouTube. Ele hackeou no total de 5 canais e todos tinham algo em comum. Eram amigos do Torajo. Isso simplesmente obrigou o Torajo a fazer alguma coisa. O Morajo estava desesperado por atenção. Ele queria de qualquer forma que o Torajo reagisse aos seus ataques. E o Torajo reagiu. Mas, novamente, não exatamente como o Morajo esperava. O Morajo queria que ele desse seu canal a ele. Mas não foi o que aconteceu. O Torajo não é tonto. Ele simplesmente vai até a usina de energia onde o Morajo estava escondido. E a gente tem a última luta entre os dois. Bom, como já era esperado, a luta acaba tudo bem. Eles fazem as pazes e se entendem. E a partir da última luta, o canal começa a voltar a ter vídeos normais, introduzindo personagens novos e explorando um pouco mais o universo que eles criaram a partir disso. Isso foi algo que eu não expliquei enquanto eu contava a história do começo do canal, mas a partir do arco do Algoritmos com o Morajo e tal, o Torajo nos apresentou a Verade, que é basicamente aonde o mundo dele se passa. E também foi nessa época onde o canal do Torajo mudou de nome para o que conhecemos hoje, o mundo do Torajo. Mas agora entramos em uma história que foge um pouco do canal. Porque apesar desses episódios serem lançados no canal, ele não afeta diretamente o funcionamento dele. Mas o fim do segundo episódio, calma. Se fosse realmente afetar, o Morajo não estaria no canal ainda, né? Mas enfim. A série Algoritmos do canal do Torajo ainda está acontecendo. Então eu não vou poder falar profundamente da história dessa série, então eu não irei focar muito. Se você viu
meu vídeo sobre pilotos, você viu a minha opinião sobre o primeiro episódio. Mas eu falei pra vocês que eu ia falar do segundo episódio e mais coisas sobre Torajo em outro vídeo. Prazer, esse é o vídeo. Enquanto o primeiro episódio não é uma introdução boa, ele ainda consegue nos explicar um pouco do que aconteceu depois da batalha. Porque, basicamente, o Morajo ainda está com aquela substância, e aquela substância chamada Algoritmos, que é o nome da série, o Lala, está fazendo coisas estranhas com ele e o seu corpo, fazendo ele ter pesadelos, e a sua cabeça tá meio ferradinha das ideias. E bem, no primeiro episódio, ele pede ajuda da Azumi para não preocupar o seu irmão. Mas no segundo episódio, o Torajo já discorda. No segundo episódio, a gente tem muito mais interação com os personagens, tem mais piadinhas e é muito mais completinho, na minha opinião. E sem contar que a gente consegue muito mais informações sobre o universo do mundo Torajo, que no caso é um mundo de verdade. Nós encontramos mais lugares que não são a casa do Torajo, a casa da Azumi. Nós temos personagens novos, como o avô da Azumi, o pai da Azumi, a mãe do Lin, o Azedo, que é a primeira vez que aparece na série. E por último, mas não menos importante, a grande vilã da série. E que se um dia eu conseguir pôr as mãos no Diário de Mistérios de Verdade, que infelizmente eu não tenho, eu provavelmente vou fazer um vídeo completamente e exclusivo a essa vilã, porque eu tenho coisas pra falar dela e não são poucas. Mundo Torajo não tem uma história complexa, e não tá nem perto disso. Você deve ter notado com o resumo que eu acabei de fazer. Não existem personagens extremamente profundos, com um passado sombrio, linhas e mais linhas de histórias e segredos, não. O máximo que teremos disso é a série Algoritmos, e, sinceramente, eu duvido muito que vamos ter uma história a nível Fullmetal Alchemist, de uma série de aproximadamente 5 episódios. Mas isso é um problema? Não. Esse tópico é mais minha interpretação sobre o canal do Torajo. Mas eu tô colocando isso no vídeo justamente porque os fãs adoram esperar grandes coisas do canal do Torajo. Esperam plot twists mirabolantes, coisas inesperadas, coisas genuinamente complexas. Mas estava na cara desde o começo do canal que ele nunca foi isso. O Torajo sempre diz que ele sempre tenta produzir o que seria divertido de produzir. Cara, ele criou um canal de brain rot porque ele achou que seria engraçado. E ele tem poder pra isso, o projeto é dele. Se ele quiser começar a fazer, sei lá, propaganda de tigrinho na série dele, ele pode. Vai ser certo? Óbvio que não, mas ele pode, porque ele acharia hilário. Eu não tô falando que ele faria isso, tá? É só um exemplo, calma aí. Não tem por que cavar um buraco e falar, nossa, eu queria que o Lin tivesse mais história e desenvolvimento. Mas o Lin é só um cara tranquilo, com uma família boa, um irmão caótico, e é isso. Não é necessário mais do que isso. É como pedir para o Ash de Pokémon que tem uma história super trágica, que lide com luto, guerras, mortes, sendo que Pokémon é pra todas as idades e o personagem do Ash nunca se propôs a ser profundo. Mas eu não gosto de história assim. Os personagens são estereotipados. Tá tudo muito ruim e sem lore. É o que tu acha? Beleza, para de assistir. Que foi, não é como se eles fossem colocar traumas na cabeça dos personagens e tópicos mais sensíveis, só porque o Pedrinho, que mora em Antagorda, quer. Aprendam a parar de procurar o que reclamar e aproveitem o simples. Tentem rir e relaxar com os vídeos leves do canal e se sentir tenso e intrigado com a série. E não espere grandes coisas, porque se algo acontecer de grande, a gente vai ver. Assim como foi o lançamento de Só Confia em Mim e o segundo episódio de Algoritmos. Mas não vai ser nada muito além disso. Oba, Panda Edição aqui. Eu percebi que nessa parte do vídeo, eu não sei o que deu em mim, que eu estava muito irritada quando eu estava escrevendo esse roteiro. Mas então eu vou deixar umas coisinhas claras. Tá tudo bem você, reclamar dos personagens, de não ter lore, então tá de boa. Não tem problema nenhum em querer continuar assistindo. E eu sei que, provavelmente, futuramente, vai ter mais lore com outros personagens, como o próprio Lin, que eles falaram que estão organizando mais coisas sobre ele. Eu só tava mais irritado nesse trecho, porque eu não tava aguentando mais o pessoal ficando cobrando e reclamando. Mas, enfim, é isso mesmo, tá? Continua o vídeo. Esse era o tópico que eu menos queria falar sobre, pelo simples fato que isso virou meio que uma desculpa de canal de opinião pra farmar view. Mas vamos do começo. O primeiro cancelamento do Torajo foi justo na época que ele falava com voz de sono e vendia curso. E esse curso foi um dos cargos-chefes dessa treta, porque ele simplesmente ensinava quem comprou a traçar desenhos. Sim, traçar desenhos. Você não ouviu errado, um canal de animação de desenho ensinando a traçar desenho. Repito, traçar. Naquela época, o Bruno, criador do canal, não era exatamente um artista.
Provavelmente ele não tinha conhecimento algum sobre o senso comum dos artistas. O que é irônico quando o cara vai criar um canal de animação. Ele criou justamente o falecido Torajoverso porque gostava da ideia do pessoal traçar o seu personagem ou comissionar com a Blazezita, né, a artista da época, para fazer seu próprio personagem, como se fosse uma versão do Torajo. E na cabecinha dele isso não era algo ruim. O que só fez ele cavar a própria cova. Porque além do curso questionável dele, ele ainda foi desmascarado por plagiar vídeo de gringo. E quando ele foi se pronunciar, ele achou que o principal problema disso foi ele não ter posto os créditos e não ele só ter traduzido o vídeo palavra por palavra. Mas bem, eu não quero ficar chutando cadáver. Essa treta já foi resolvida há muito tempo e basicamente o Torajo ficou muito tempo sem se meter em treta até agora. Porque estão acusando ele novamente de roubo de conteúdo, né? Mas, ele não tinha aprendido com seus erros? Bom, o roubo de conteúdo é basicamente fazer react ruim. E os canais de opinião abençoados estão tratando como se fosse o fim do mundo, pois onde já se viu um canal grande ter um canal secundário, onde ele posta alguns reacts, mas os reacts não são o foco do canal, faria reacts ruins e ainda reclamam de reacts onde os personagens aparecem e criticam que eles não pausam para falar, sendo que eles falam sim bastante no meio do vídeo, só que sem pausar, o que faz isso ser um react decente. E eu não tô passando pano, sim. Os react onde só o Torajo vê os vídeos são muito ruins. Cara, eu vi o react inteiro do vídeo do Golart, que foi onde a treta se estourou. E o Torajo só falava e tá. E se assustava quando algo esquisito aparecia. Só isso. Mas isso não se enquadra em roubo de conteúdo. Porque o Torajo deixa os créditos. É óbvio que o vídeo é de outra pessoa. O Torajo não posta como se fosse conteúdo dele. E também a visibilidade do canal dele ajuda até os outros canais a terem mais reconhecimento. Isso apaga que os reacts são ruins? Não, mas acaba com o argumento de roubo de conteúdo. O que eu acho é que os canais estão usando essa de acusar o Torajo de roubo de conteúdo pelo simples fato dele já ter sido cancelado por esse mesmo motivo anos atrás. Ou seja, é o jeito perfeito de farmar view de um canal onde as crianças sempre vão entrar em vídeos atacando pra defender o seu ídolo. E olha, eu não tô falando que são todos os canais, mas a maioria desses canais fazem isso. Parece que eles esperam qualquer deslize de qualquer youtuber grande pra colocar título chamativo e chamar isso de cancelamento. Sendo que até o pessoal que não é fã do Torajo tá vendo que essa treta é desnecessária e nem se enquadra em cancelamento. Tá, e agora? Talvez isso tenha sido um tópico pra eu desabafar sobre meu ódio por canais de opinião? Talvez. Mas eu não sou uma pessoa influente, então minha palavra não serve de nada. Uma coisa que eu ando notando, observando a comunidade do Torajo desde o começo, é como as pessoas amam interpretar mal os personagens. Polêmicas recentes mostram isso. Não só como não sabem interpretar, como não têm consideração alguma com as pessoas por trás do projeto. E é com esse tópico que a minha chance de ser reagido pelo Torajo chega a zero. Yippee! Mas não é sobre isso exatamente que eu quero falar. E sim, como o canal do Mundo Torajo não é tudo isso que os fãs colocam. Não tá num pedestal intocável. Assim como não é um lixo completo. Em poucas palavras, Mundo Torajo é simples. Não é necessariamente infantil ou adulto. É o meio termo, é pra todas as idades, porque qualquer um consegue entender e se ver em algo nesse canal. Claro, eu não tô dizendo que todos devem gostar, mas não é um canal que deveria ter o ódio que tem. O grande problema, com certeza, é a fandom. Porque por mais que o canal seja para todas as idades, o estilo dos personagens, a animação, os PNGs, chamam muito mais atenção dos mais novos. E sim, isso é um problema, porque junta criança, adolescente e adulto em uma fandom, e você tem My Little... uma fandom extremamente caótica e não do bom modo. O canal do Torajo conseguiu fazer algo incrível, que é basicamente uma speedrun de criar uma fandom tão caótica como a de Undertale, com menos pessoas. O que deixa esse exemplo um pouco desproporcional, analogia is my passion, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E o triste é que tanto de visões, intrigas, pessoas boas e ruins nessa fandom faz com
que os próprios fãs tenham uma visão deturpada da própria obra. Claro, sem contar os efeitos manada, as críticas sem embasamento, encher o saco do pessoal por trás, chips com pessoas reais, desenhos problemáticos, fanfics problemáticas e muito preocupantes, conteúdos impróprios, farm de conteúdo desenfreada, tretas criadas com o único propósito de ganhar view e gente sem noção. E provavelmente é a ponta do iceberg. Não tem como dizer que isso é culpa do Torajo. Na verdade, não é culpa de ninguém de lá. Eles só estão fazendo o trabalho deles. O Torajo tá dirigindo a obra dele. E não é porque você acha que poderia ser melhor ou que não gostou de tal coisa que isso te dá o direito de invalidar, xingar e basicamente atacar eles. Muito menos se você fala que isso é só uma crítica e que eles deveriam escutar as críticas e que se você fala que a crítica não faz sentido, você tá automaticamente defendendo o Torajo e que ele nunca erra. Eu sei que isso foi muito específico. Enfim. O mundo Torajo tá chegando a patamares enormes. Eles têm um time relativamente pequeno pra fazer as coisas. O Torajo faz projeto doido atrás de projeto doido. A fandom fica cada vez mais caótica. Mas, no geral, eu amo esse canal. Ele foi o meu principal incentivo nesses últimos anos pra criar um canal no YouTube. Porque o cara saiu de uma treta onde as chances eram mínimas dele sair com vida, porque a internet não perdoa. Mas ele conseguiu dar a volta por cima. Agora ele dá emprego pra artistas e dubladores iniciantes, tem um canal de sucesso e não só isso, como uma marca. Uma marca em uma geração de futuros animadores, crianças criativamente bizarras e fãs por todo o Brasil. E algo me diz que isso não vai parar muito cedo. Que anticlimático. Ah, eu até que gostei da situação toda. Você narra bem. Ah, valeu, Tamashi. Mas, bem, tá tarde, né? Eu vou levar o Onix pro quarto dele. Boa sorte com o coelho aí. Ok, e valeu de novo. Itálico, se importa de tirar o Little daqui? Valeu. Ah, eu tô sim. Só... eu queria que essa história deixassem eles mais animados. Todo mundo anda muito separado desde que a gente veio parar nesse mundo estranho. Ah, eu já convidei eles, mas ninguém topou. Hã? Como?